Lendo aqui ainda o comentário bíblico do Matthew Henry, eu estava lendo aqui sobre João 17, olha que interessante. O Senhor orou como um homem e como mediador de seu povo, ainda que tenha falado com majestade e autoridade, como sendo um com o Pai igual a ele em poder. A vida eterna não poderia ser dada aos crentes se Cristo, que é o seu fiador, não glorificasse ao Pai e fosse glorificado por ele. Olha só. Este é o caminho do pecador à vida eterna. E quando este conhecimento for aperfeiçoado, a santidade e a felicidade serão plenamente desfrutados. A santidade e a felicidade dos redimidos são, de modo especial, a glória de Cristo e de seu Pai, que foi o gozo posto diante dele, pelo qual suportou a cruz e desprezou a vergonha. Esta glória era o final do pesar de sua alma. E ao alcançá-la, se satisfez completamente. Assim somos ensinados que é necessário glorificar a Deus, como prova de nosso interesse por Cristo, porque a vida eterna é a livre dádiva de Deus. Versículos 6 ao 10. Cristo ora por aqueles que são seus, para que sejam cuidados, como um paciente que é levado ao médico para que seja curado, como crianças a um tutor para que sejam ensinados. Deste modo, ele cuidará daqueles que são seus. É para nós uma grande satisfação em nossa confiança em Cristo que ele seja de Deus, bem como tudo o que ele é e tudo o que possui, e tudo aquilo que disse e que fez, bem como tudo o que está fazendo e o que ainda fará. Cristo ofereceu esta oração a favor de seu povo como um povo crente, e não pelo mundo de modo geral. Quem deseja ir ao Pai e se achar indigno de ir em seu próprio nome, observe a declaração do Salvador, porque Ele é capaz e está disposto a salvar todos aqueles que forem a Deus por intermédio dele. As convicções e os desejos fervorosos são um sinal promissor de uma boa obra já efetuada no homem. Começam a demonstrar que foi escolhido para a salvação através da santificação do Espírito e da crença na verdade. Nós somos de Cristo e também de Deus. Esse fato mostra que o Pai e o Filho são um. Tudo que é do Pai é do Filho. O Filho não considera como seu alguém que não seja dedicado ao serviço do Pai. Versículos 11 a 16. Cristo não ora para que eles sejam ricos e grandes no mundo, mas para que sejam guardados do pecado, fortalecidos para cumprir o seu dever, e que sejam levados ao céu a salvo. A prosperidade da alma é a melhor prosperidade possível. Rogou ao seu santo Pai que cuidasse deles, por seu poder e para a sua glória, para que eles se unissem em afeto e trabalho, conforme a união que existe entre o Pai e o Filho. Não orou para que os seus discípulos fossem tirados do mundo, mas para que pudessem escapar da ira dos homens, porque tinham uma grande obra a fazer para a glória de Deus e para benefício da humanidade. Ele orou para que o Pai os guardasse do mal, de serem corrompidos pelo mundo, dos remanescentes do pecado em seus corações e do poder e da astúcia de Satanás. Assim, pois, eles passariam pelo mundo como alguém que cruza um território inimigo, como ele havia feito.
Eles não são deixados aqui para que procurem alcançar os mesmos objetivos que os outros homens que os rodeiam almejam alcançar, mas para glorificarem a Deus e servirem à sua geração. O Espírito de Deus nos verdadeiros cristãos opõe-se ao espírito do mundo. Versículos 17 ao 19. Cristo orou em seguida a favor dos discípulos para que não somente fossem guardados do mal, mas para que se tornassem bons. A oração de Jesus por todos os seus é que sejam santificados. Até os discípulos devem orar pedindo a graça santificadora. O meio de conceder essa graça é, abre aspas, na verdade, a tua palavra é verdade, fecha aspas. Santifica-os, aparta-os para ti mesmo e para te servirem. Recebe-os na obra, que a tua mão esteja com eles. Jesus consagrou-se completamente à sua tarefa e a todas as partes dela, especialmente a oferecer-se a Deus sem nenhuma mácula pelo Espírito Eterno. A verdadeira santidade de todos os verdadeiros cristãos é o fruto da morte e ressurreição de Cristo, pela qual o dom do Espírito Santo foi adquirido. Ele ofereceu-se a si mesmo por sua igreja para santificá-la. Se os nossos pontos de vista não têm esse efeito em nós, não correspondem à verdade divina, ou não o recebemos por meio de uma fé ativa e viva, mas como simples noções. Versículo 20 ao 23. O nosso Senhor orou de modo especial para que todos os crentes fossem como um corpo sobre uma só cabeça, animado por uma única alma, por sua união a Cristo e ao Pai que está nele, por meio do Espírito Santo que habita neles. Quanto mais discutirem sobre assuntos de menor importância, mais dúvidas terão a respeito do cristianismo. Proponhamos a manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, rogando que todos os crentes se unam mais e mais em um só propósito e critério. Assim, poderíamos convencer o mundo da verdade e da excelência de nossa religião e encontraríamos uma comunhão mais doce com Deus e com aqueles que são santificados por Ele. Versículos 24 ao 26. Cristo, sendo um com o Pai, ora a favor de todos aqueles que haviam sido dados e que, em seu devido momento, creriam nele, para que sejam levados ao céu. E que toda a companhia dos remidos possa contemplar a sua glória como amigo e irmão amado, e nisso encontrar a felicidade. Havia declarado e declararia mais tarde o nome e o caráter de Deus, por sua doutrina e por seu Espírito, e que, sendo um com ele, também possa permanecer com eles o amor que o Pai tem por ele. Assim, estando unidos com o Senhor, por um Espírito, sejam cheios da plenitude de Deus e desfrutem da bênção da qual não podemos sequer formar uma ideia correta em nosso estado atual. Então essa aqui foi a oração de Jesus em João capítulo 17, do versículo 1 ao 5, é a oração de Cristo por si mesmo. Do versículo 6 ao 10, a oração pelos discípulos. Do versículo 11 ao 26, a sua oração. Tá aqui o comentário do Mateus. É isso aí. Muito bom. Deus seja louvado.